O Sporting vive dias intensos, com os bastidores do mercado a ferver e decisões que podem mudar drasticamente o rumo da temporada. Enquanto a equipa há competitividade dentro das 4 linhas, fora delas, as movimentações não param e há 3 notícias que ninguém esperava. A primeira envolve um jogador talentoso, mas que perdeu espaço na equipa principal. O destino deste atleta pode surpreender muitos, já que o cenário que se desenha está longe do esperado para um jogador do seu calibre. Os adeptos estão em choque com o desfecho da sua passagem por Alvalade. Mas se essa saída já está a dar que falar, há outro caso que preocupa profundamente os sportinguistas. Um dos jogadores mais utilizados por Rui Borges tem sido sujeito a um desgaste brutal e as consequências começam a tornar-se visíveis. Uma imagem captada recentemente deixou os adeptos em alerta máximo e levanta uma questão inquietante. Até quando poderá o jogador suportar esta carga física extrema? E se uma saída e uma preocupação já eram motivo suficiente para inquietação, eis que surge uma reviravolta inesperada. Um dos jogadores mais leonino pode estar prestes a receber um prémio inesperado. A direção tomou uma decisão que pode garantir um futuro brilhante para o clube, mas também levanta questões sobre o real impacto desta estratégia. A primeira bomba do mercado leonino caiu sem aviso. Um dos extremos mais talentosos do plantel está de saída. Não para um grande da Premier League, não para um clube de topo do futebol europeu, mas sim para a segunda divisão inglesa. O Sporting e Marcus Edwards chegaram ao fim da linha. O jogador inglês, que chegou a ser visto como um trunfo ofensivo de enorme qualidade, não faz mais parte dos planos de Rui Borges e está prestes a assinar pelo Burnley, clube que milita no Championship e luta pela promoção à Premier League. Mas como é que um jogador com esta qualidade acabou afastado do plantel principal? E mais importante, por que razão o Sporting não conseguiu encontrar uma solução mais vantajosa para os seus cofres? A história de Marcus Edwards no Sporting teve altos e baixos, mas o desfecho parece ser o mais amargo possível. Com apenas 10 jogos esta época e 3 golos apontados, o extremo nunca conseguiu convencer o novo treinador. O afastamento foi gradual, mas evidente. Rui Borges deixou de fora das principais partidas e nos poucos minutos que teve, Edwards não conseguiu justificar um lugar de destaque no 11 leonino. A falta de consistência e algumas dificuldades de adaptação ao modelo do treinador foram decisivas para o seu afastamento. A verdade é que em Alvalade já se falava há algum tempo na possível saída do inglês, mas poucos esperavam que o destino fosse a segunda divisão inglesa. Para muitos, este é um passo atrás na carreira do jogador, que já foi visto como uma das maiores promessas do futebol britânico. A maior surpresa nesta transferência é o facto de Marcus Edwards não rumar a um clube da Premier League, mas sim ao Burnley, que está no Championship. No entanto, há um detalhe que pode explicar esta escolha. Scott Parker, treinador do Burnley, foi colega de equipa de Edwards nos tempos do Tottenham e terá sido peça-chave nesta negociação. A relação entre os dois poderá ter sido determinante para que o jogador aceitasse este novo desafio. Com o Burnley a lutar pela promoção, Edwards terá a oportunidade de ajudar o clube a regressar ao escalão principal do futebol inglês e, quem sabe, relançar a sua carreira. Apesar do afastamento, Marcus Edwards continua a ser um jogador valioso e a direção leonina não quis abrir mão dele por qualquer preço. O Burnley terá feito uma proposta a rondar os 15 milhões de euros, um valor que não representa um grande lucro para o Sporting, mas que é visto como a melhor solução para ambas as partes. O Sporting perde um jogador tecnicamente dotado, mas ganha margem para reforçar outras áreas do plantel. A grande questão é, foi esta a melhor jogada da direção? Muitos adeptos acreditam que Edwards poderia ter sido vendido para um clube de maior renome, garantindo um encaixe financeiro superior. Mas se achavas que esta saída já era surpreendente, espera até saberes o que está a acontecer com um dos jogadores mais utilizados do plantel leonino. Um problema físico pode estar a comprometer a temporada e a alarmar os adeptos. Se a saída de Marcus Edwards já está a dividir opiniões, há outro caso que está a deixar os sportinguistas apreensivos. Trata-se de um jogador que se tornou essencial no esquema de Rui Borges, um verdadeiro pilar da equipa. No entanto, um detalhe captado recentemente fez soar os alarmes. Francisco Trincão tem sido sujeito a um desgaste extremo e a sua condição física começa a levantar sérias preocupações. Foi num duelo recente que as câmaras captaram um detalhe perturbador. Trincão entrou em campo com uma ferida visível na perna, sinal claro do impacto físico que tem sofrido. O extremo português, o jogador mais utilizado por Rui Borges nesta temporada, tem sido obrigado a carregar a equipa nos ombros, jogando praticamente todos os minutos possíveis. A falta de opções no plantel fez com que Trincão se tornasse indispensável, acumulando um total impressionante de 2.930 minutos em 34 jogos oficiais. Com um registro de 8 golos e 10 assistências até agora,
o extremo tem sido um dos motores ofensivos do Sporting. Os regressos de jogadores lesionados podem ajudar a aliviar a carga, mas a verdade é que a direção do Sporting já está a avaliar possíveis reforços no mercado. O clube não quer correr riscos e, sabendo que Trincão é um ativo valioso, avaliado atualmente em 27 milhões de euros, precisa de garantir que o jogador não chegue ao seu limite físico antes do final da época. A direção leonina também já pondera renovar o contrato do jogador. Trincão tem contrato com o Sporting até junho de 2026, mas o seu rendimento e importância para a equipa podem levar a uma extensão do vínculo e a um reajuste salarial para premiar o seu desempenho. O técnico do Sporting sabe que está a caminhar numa linha muito fina. Se por um lado precisa de Trincão ao seu melhor nível para manter a equipa competitiva, por outro lado, um uso excessivo do jogador pode levar a uma lesão grave e comprometer toda a estratégia da temporada. A grande questão que fica no ar é: Rui Borges deve continuar a apostar no extremo a todo custo ou será melhor poupá-lo estrategicamente? A resposta pode estar nas movimentações do mercado e na gestão dos próximos jogos, mas uma coisa é certa: Francisco Trincão tornou-se um jogador indispensável e qualquer decisão errada pode ter consequências graves para a época dos Leões. Mas se pensavas que esta era a última grande notícia do dia, prepara-te, porque há uma reviravolta no horizonte que pode mudar completamente o futuro do Sporting. Um dos jogadores mais cobiçados do plantel pode estar prestes a ver o seu futuro selado. Se a saída de Marcos Edwards gerou surpresa e a condição física de Francisco Trincão preocupou os adeptos, a última notícia do dia promete dividir ainda mais opiniões. No coração da defesa do Sporting, um jogador tornou-se absolutamente intocável. Com propostas milionárias a chegarem de toda a Europa, a direção leonina tinha uma decisão difícil para tomar. Agora, o verdito parece estar tomado. Ousmane Diomande é considerado intransferível e Assad quer garantir a sua permanência a longo prazo. O jovem defesa central, de apenas 21 anos, tem sido uma das figuras mais cobiçadas do futebol europeu, mas Frederico Varandas já deixou claro que o Sporting não pretende perder o seu pilar defensivo. Nos bastidores, os grandes clubes europeus continuam a seguir a evolução de Diomande. Um dos interessados mais fortes é o Bayern Munique, que já enviou olheiros para acompanhar o costa-marfinense ao vivo. O gigante alemão esteve presente na Red Bull Arena para observar o jogador durante a partida contra o Leipzig na Liga dos Campeões. Inicialmente, a direção do Sporting estava disposta a negociar o passe do defesa central por valores entre 50 e 60 milhões de euros. No entanto, a saída de Sebastián Coates acabou por alterar completamente os planos. Com a necessidade de manter uma base sólida na defesa, o Sporting decidiu fechar a porta à saída de Diomande e iniciar negociações para prolongar o seu contrato. O plano da SAD é claro: segurar Diomande a qualquer custo. O defesa tem sido um dos jogadores mais utilizados por Rui Borges nesta temporada, acumulando 2.250 minutos em 29 partidas oficiais. Embora ainda não tenha marcado qualquer golo ou assistência, o seu impacto defensivo é inegável. O jovem costa-marfinense é atualmente avaliado em 40 milhões de euros, mas o Sporting quer garantir que qualquer saída futura seja apenas por valores astronómicos. Para isso, a renovação de contrato deverá incluir uma melhoria salarial e, mais importante ainda, um aumento significativo na cláusula de rescisão. O objetivo do Sporting é colocar Diomande fora do alcance da maioria dos clubes europeus, protegendo assim um dos seus maiores ativos. A direção acredita que com mais uma ou duas épocas de alto nível em Alvalade, o jogador poderá valorizar-se ainda mais e render uma transferência recorde. O técnico do Sporting já deu o seu aval à renovação e vê em Diomande um elemento essencial para a construção do futuro da equipa. A aposta no jovem defesa faz parte de uma estratégia maior para manter uma base sólida e competitiva a longo prazo. No entanto, há sempre o risco de um clube de elite surgir com uma proposta irrecusável. A questão que fica é: conseguirá o Sporting resistir às investidas milionárias e manter Diomande por mais tempo? Com esta renovação em vista, o Sporting envia uma mensagem clara ao mercado: os melhores jogadores não saem facilmente. Mas será esta a decisão certa ou um erro estratégico? O Sporting vive dias agitados e as últimas movimentações só aumentam a incerteza sobre o futuro da equipa. Desde uma saída surpreendente a uma preocupação física séria e uma renovação milionária, os adeptos leoninos têm muito para debater. As decisões tomadas pelo clube estão longe de ser consensuais. Há adeptos que acreditam que a venda de Edwards é um erro, outros que temem que Trincão possa quebrar fisicamente, enquanto muitos celebram a renovação de Diomande como um passo essencial para o futuro do clube. Agora, queremos saber a tua opinião. Qual destas notícias foi a mais surpreendente para ti? Acreditas que a saída de Edwards foi bem gerida? O Sporting está a arriscar demasiado com Francisco Trincão?
Manter Diomande é a melhor decisão ou uma oportunidade milionária desperdiçada? Comenta já e participa no debate. O futuro do Sporting está a ser escrito neste momento e a tua voz faz parte desta discussão. Se queres continuar a receber notícias bombásticas do Sporting Clube de Portugal, já sabes, subscreve e ativa as notificações. Viva o Sporting!